Boa noite, que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu vos salvo desde já com a graça e paz do nosso Deus. Peço que você desde já dê o seu joinha aí e compartilhe nas suas redes sociais. Convido seus amigos para que a palavra de Deus ela venha a ser divulgada, porque muitos são os que necessitam de ouvir para que possa então praticar. Como posso eu praticar tal coisa se eu não ouço que tenho que fazer isso ou aquilo? Fica meio que impossível de realizar tal coisa. Pessoal, se o som estiver alto, aí alguém poderia me avisar se estiver atrapalhando aí. Eu vou baixar um pouco porque acho que está atrapalhando sim, peraí. Acho que tá bom, tá? Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, a palavra perfeito. Eu quero que você acompanhe comigo. Se você quiser abrir a Bíblia agora, bem, senão depois você volta o vídeo aí e medita na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nessa noite possa falar comigo e com você. Que ele possa abrir não tão somente a minha boca para levar a palavra dele aos necessitados e cativos espiritualmente, como também possa abrir os meus ouvidos e meu entendimento, para que eu possa então entender a palavra de Deus e não venha a perecer. Pois bem, vamos lá ao nosso assunto. Perfeição. As pessoas às vezes elas se entregam para Cristo porque elas têm um problema. Geralmente todos que chegam a uma igreja, a Deus, ela vai com o seguinte foco. Ela tem um problema. Eu tenho um problema e preciso resolver o meu problema. Só que quando aquela pessoa ela chega na igreja, ela se depara com uma série de coisas que ela tem que fazer, que ela costumava não fazer no passado, ou melhor dizendo, que ela não praticava, ela não fazia aquilo. Ela não compreendia o que era realmente servir a Deus, ela não entendia o que eram os mandamentos e como seguir à risca os mandamentos. Porém, a palavra perfeito, ela vai nos revelar algo grandioso dentro dessa palavra. E muitos são aqueles que chegam na igreja e não conseguem permanecer por conta dessa palavra perfeito. Porque o pastor fala para ela, né? O pastor, o bispo, o diácono, o presbítero, fala para ela, olha, você tem que ser perfeito. Ele vai lá, por exemplo, e faz a seguinte pregação de Mateus, que é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Mateus capítulo 5, eu vou ler alguma coisa antes, mas primeiro o nosso foco é esse versículo. Mateus 5, 48, o Senhor Jesus, ele fala, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Pois bem, perfeição. O Senhor Jesus falou, sede vós perfeito, assim como também é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí as pessoas falam, poxa, mas eu não consigo ser perfeito. Como que eu vou servir então a esse Deus? Quem não compreende às vezes, né, fala, como que eu vou ser crente desse jeito? Não dá para ser perfeito. Eu peco todos os dias. Eu tenho errado todos os dias. Eu cheguei na igreja, eu aprendi que não pode matar, eu roubava, que não pode adulterar, eu fazia tal coisa, que não pode enganar, que não pode mentir, uma série de coisas. Eu aprendi isso na igreja. Mas de vez em quando eu me pego fazendo uma dessas coisas e descubro então que em mim não há perfeição. Pois bem, vamos entender primeiramente o que significa perfeito para que eu entre no texto sagrado e nós venhamos então entender melhor o significado dessa palavra. Se você for no dicionário brasileiro, você vai entender português que eu me refiro. Você vai entender que perfeição quer dizer isso é uma pessoa que não tenha defeito. Que é justamente perfeito e não perfeito. Então, perfeito quer dizer uma pessoa que ela não tem defeito. Então, peraí. Então é impossível servir a Deus, certo? Porque eu tenho defeito. Eu tenho pecado, eu cometo pecado todos os dias. E eu sei o meu pecado e você sabe o seu pecado. Quantas vezes você se depara com uma coisa que, por exemplo, você olhou para alguém de uma forma, odiou, sem perceber no coração alguém, você puxa, sentiu uma revolta da pessoa ali. E você às vezes fala, puxa, então eu não sou perfeito, eu não consigo servir a Deus, porque em mim não há perfeição. Mas se você for para perfeição no grego ou no hebraico, vamos lá, perfeição em hebraico ou em grego, são significados totalmente diferentes.
E a Bíblia, o original dela é o grego ou o hebraico. Só dessas duas línguas, o latim no caso, vamos extrair um verdadeiro evangelho, um verdadeiro significado da palavra de Deus. Por isso que é bom que todo aquele que tem assim, um compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia, de estar lendo a Bíblia, de estar meditando na palavra de Deus, para que não seja enganado, ela procura ter uma noção, nem que seja um pouquinho, de como a palavra de Deus ela é explicada no hebraico, no latim, no grego, que são as primeiras línguas que foram traduzidas, né, para essas línguas, para que então chegasse até nós hoje aqui. E nós temos uma das Bíblias melhores, mais bem traduzidas, na verdade, é a que nós temos aí. A palavra perfeição e perfeito procede do termo hebraico, cujo significado é pessoa completa, correto, cheio de paz, sadio, inteiro, sem mancha. No grego, de modo geral, o termo teleios também quer dizer a mesma coisa, uma pessoa completa, uma pessoa madura, plenamente crescido, uma pessoa plenamente desenvolvida, ou seja, aquele que atingiu o propósito dela. É uma pessoa madura. Assim como Noé, Abraão, Jó e tantos outros que andaram com Deus, Enoque, e alcançou perfeição. Então, para que você não esteja dentro da igreja, sabe, se destruindo, porque você vê que não há perfeição em você, que você se pega errando todos os dias, então entenda isso. Perfeição quer dizer que você deve ser pessoa madura, crescida, para entender o que é realmente servir a Deus. É você se desviar do mal. Os mandamentos estão aí para você seguir. Você não pode transgredir um mandamento. Mas diz a palavra, se você cair, ele é fiel para te levantar. Cairá o justo e ele o levantará. E quem é o justo? É justamente aquele que anda com justiça, aquele que é maduro e anda com perfeição. E mesmo aquela pessoa madura, com desenvolvida, ela corre o risco de cair. Por isso que ele vai falar, cairá o justo e o Senhor o levantará. Vamos ler um pouco mais para a gente entender o contexto, para que a nossa mente não venha ficar infrutífera. E nós não venhamos ficar dentro da igreja, tá? Se martelizando, porque às vezes você falou algo para a sua esposa e ela não gostou, e você então colocou dentro do seu coração que você não é perfeito, que não vale a pena servir a Deus. Porque você não vai conseguir servir a Deus e ser perfeito, porque você entende que a palavra perfeito é justamente não ter defeito. E a palavra perfeito não é você não ter defeito, é você ser grande para entender que você erra e que você pode se consertar com Deus. É você ser uma pessoa completa, é ser uma pessoa desenvolvida mentalmente e não ser criança. Isso é o significado de perfeição. Hebraico, grego e latim. Esse é o significado da perfeição. Venhamos ser maduros na fé, sabendo que a gente pode correr o risco de errar a qualquer momento. Porque veja só o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer a partir do... Quer ver? Vamos aqui para achar a Bíblia aqui no computador. 27. Observa só o que o Senhor Jesus Cristo vai falar. Nós estamos 10 minutos, tá? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, dependendo da situação, se a gente não tiver cuidado, comete esse tipo de adultério. Vamos agora para o 31. Eu vou pular, depois você lê completo, que vai ficar mais frutífero a sua mente se você ler e meditar tudo aí em Mateus 5, do 27 em diante. O capítulo 5 inteiro vai abrir bem a sua visão. Versículo 31 de Mateus, vamos lá, 5:31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, né, e lhe der carta de escrita, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete também adultério. Vamos para o 37, para você entender onde eu quero chegar. Seja, porém, o vosso falar
sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. No 38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que lhe der, lhe emprestes. 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está no céu. 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E se maldizeres unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? E se unicamente os vossos irmãos, saudar, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Aí ele fala, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, seja grande, seja maduro. Procure encher a sua mente com as coisas de Deus para que você não venha se corromper. Porque todos os dias, eu e você, no geral, qualquer ser humano, ele peca. Por isso que nós temos que estar de joelho diante do Pai, para que então Ele possa interceder por nós. Porque nós erramos todos os dias, mas temos que ser maduro para entender essas coisas. Jesus Cristo falou, ser perfeito, seja maduro, seja crescido, você não é mais menino. Procure andar no caminho do Senhor. Se porventura o teu olho te faz cair, tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Ele fala de uma forma figurada. Em outra live, ou de repente no canal do YouTube Falando com Deus, eu posso falar a respeito disso depois, tá? Para que você de repente possa não entender o que Cristo quis dizer em relação a arrancar o olho fora, ou a mão, cortar a mão fora, tá? Mas entenda isso, o Senhor Jesus falou que você tem que ser maduro. Você não pode ser criança a vida toda. Eu sei que você é pecador, eu sei que você erra, Cristo falando para nós. Eu sei que você não vai deixar de pecar nunca, mas eu sou o seu advogado e sou fiel. Sou eu que intercedo por toda a humanidade, por justos e injustos, principalmente pelos justos, que são os que me servem. Ele é o nosso advogado fiel. E não importa se você de repente vacilou, errou ou caiu. Entenda uma coisa, não se proste. Se proste diante de Deus, não porém diante do problema, porque Ele é perfeito para te perdoar e você voltar novamente aos caminhos do Senhor, se assim você um dia desviou. Não está perdido. Nem tudo está perdido, aliás, nada está perdido, desde quando você reconheça. É igual a palavra de Deus, ela vai falar, está até aqui estampado aqui perto de mim, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai falar, sede santos porque sou santo. Tem pessoas que não entendem, puxa, mas ser santo, santo, santo. Aí, pessoas que não compreendem e confundem, que andar em santidade é você de repente andar fazendo milagres, é você, sabe, andar de cabeça baixa, não olhando para nenhum lugar e não olhando para ninguém, para que você possa ser santo. Está o erro de muitas pessoas não compreender a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí anda de cabeça baixa, porque em tudo que ela faz, ela acreditou que cometeu o pecado.
Ela não transgrediu o mandamento, ela não transgrediu a lei, mas pelo fato de repente ela ter falado uma palavra que não devia com alguém, ela acredita que está em pecado. Entenda uma coisa, o nosso Senhor Jesus Cristo é advogado fiel, como eu falei, para perdoar o meu e o seu pecado. Se você está longe dos caminhos do Senhor Jesus, volte enquanto é tempo. Você errou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não interessa. Ele é justo para te perdoar e te colocar de volta no caminho. Só precisa que você seja sincero. E a palavra ser santo, como eu li agora há pouco, aqui que está aqui na minha frente, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, como eu sou santo, porque sou santo, quer dizer, seja separado. Assim como Deus é separado da sujeira e da imundície, você também tem que ser separado da sujeira e da imundície. Não quer dizer que você não vai errar. Eu não estou dizendo isso, que nós não vamos errar. Todos os dias, eu, Edinaldo, eu erro. E confesso isso ao meu Senhor Jesus Cristo, que é o meu advogado fiel. E está pronto para me perdoar todos os dias. Eu só não posso estar prostrado para o pecado. Porque se eu me prostro, eu não vou ter força mais para buscar em Deus ajuda. Eu não vou ter força mais para buscar no meu Senhor Jesus Cristo o perdão. Por quê? Porque eu confundo a palavra santidade. Porque eu confundo a palavra perfeição. E ser perfeito é como eu falei agora há pouco. Tanto no grego como no latim, ou no hebraico, é você ser maduro. É você completar a sua carreira servindo a Deus. É você ser grandinho, ser crescidinho, para entender. Você que fala, é nós, tá? É nós sermos grandinhos, crescidinhos, para entender que nós estamos sujeitos a errar e sujeitos a cair. Mas nós não podemos nos assujeitar a ficar caído e prostrado diante do problema. Nós não podemos nos assujeitar a ficar deitado e ver o pecado em cima da gente, nos massacrando. Em outras palavras, o diabo pisando, tentando destruir a nossa mente. Porque onde mais as forças inimigas têm trabalhado é em nossa mente. É campo mental. E se a gente não tiver esse crescimento que o Senhor Jesus Cristo falou, em Mateus 5,48, sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, a gente vai viver prostrado e caído. Porque a gente não é grande para entender o significado da palavra perfeição. Que não é deixar de errar, é que você procurar o máximo possível não errar. É procurar andar em comunhão, em santidade com Deus, ser separado por Deus e para Deus. É ser diferente, fazer parte de um povo diferente, ser separado para que Ele possa então abençoar a sua vida e te fortificar cada vez mais. Porque se eu me revisto de Deus, mais e mais e mais, quando vier o pecado, então eu já vou refrear. Como vai dizer lá em Gênesis, no comecinho ali, que o Senhor fala para Caim. Eu já vou refrear. Eu vou ter um autocontrole, um autodomínio sobre essas coisas. O pecado vai vir, vai bater a porta. Na verdade, ele já sai arrebentando já para poder entrar. O único que bate na porta é Cristo, né? Eis que estou à porta e bato. O pecado já quer entrar de cara. O diabo já quer entrar de cara. Mas, pois bem, tá aí, eu e você, do outro lado, me assistindo, que a gente possa ter o domínio sobre essas coisas. Porque a gente que perece. Quando a gente não compreende a palavra de Deus, a gente que perece. Seja grandinho, seja perfeito. Ande comigo, Cristo, o Senhor Deus falou, andai comigo e ser perfeito. Você anda comigo e seja maduro. Para entender que você pode errar, mas eu entendo que você pode se consertar e andar segundo os meus estatutos, segundo os meus mandamentos. A palavra perfeito é isso. E se você errar, é como vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, versículo... Vamos abrir aqui? Depois você acompanha, tá, pessoal? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém... para que não pequeis, né? Vírgula. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado fiel que é Cristo. Não pequeis, eu vos escrevo. Não peca. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nunca perdeu uma causa e que nunca perderá uma causa, desde quando eu e você, sendo réu de pecado ou réu de morte pela transgressão que cometemos, nos colocamos de joelho. Esse é o segredo. O advogado, ele compra a nossa briga.
Ele te levanta mais uma vez para que você então possa dar fruto do Espírito, a saber, os frutos de Gálatas 5:22 em diante, tá? Pessoal, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui já. 22 minutos, eu vou ter que terminar, geralmente eu faço em 20 minutos, tá? Mas entenda, perfeição não é deixar de errar. Perfeição é ser maduro, é procurar andar com Deus, é ser grandinho, crescidinho, encerrar sua carreira, guardar sua fé, assim como Paulo. Isso é ser perfeito. Paulo falou, poxa, o que eu não quero fazer, isso eu faço. Porém, aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço. Há uma briga com a carne e com o espírito. Carne e espírito, há uma briga. E se você não buscar Deus, se nós não buscarmos a Deus, é nós que vamos nos desmantelarmos. Então, é uma questão de escolha, pessoal. Mas, além de uma escolha, também é um chamado. Eu compreendo essas coisas. Eu pensei que não fui eu que escolhi a Cristo, mas foi Cristo que me escolheu. E eu só tenho a agradecer, porque mesmo eu tendo sido escolhido, e ter errado tanto, eu entendo que Ele pode me perdoar. Cairá o justo e o Senhor o levantará. Eu compreendo que, ainda que eu possa falhar, errar, eu tenho um advogado fiel e que não perde uma causa. Desde quando eu me prostro de joelho, Ele faz cair por terra todos os problemas. E te levanta e te ergue de novo e te faz mais forte do que outrora. Esse é o nosso Deus. Pessoal, não vamos desanimar. Vamos para cima. Não vamos buscar as coisas materiais desse mundo, porque o reino do céu não é carne, não é sangue, não é bebida. É paz, é justiça, é amor. Esse é o reino dos céus. Entenda uma coisa. Você jamais vai deixar de errar, de falhar ou de pecar. Mas entenda uma coisa. Seja perfeito. Seja grande, seja crescidinho. Seja completo para com Deus. Porque Ele é justo para perdoar o meu e o seu pecado. Que venhamos entender a palavra de Deus para não perecer e de repente desviar dos caminhos dele, porque você acredita que não pode cumprir, sendo que é tão fácil cumprir a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Espero que o Espírito Santo tenha falado comigo e com você nessa noite. E peço humildemente mais uma vez que você compartilhe nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. Não tenha vergonha não da palavra de Deus, não. Ela dá vida a mim, a você e às demais pessoas que você compartilha. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve. Eu vou colocar o link depois aqui. Se inscreve no canal do YouTube, manda para os seus amigos. É a palavra de Deus. Se fosse um vídeo de prosperidade, talvez seja um bando. Mas prosperidade não salva ninguém, pelo contrário. O dinheiro é a raiz de todos os males. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que todos fiquem na paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Paz tal que excede todo o entendimento e jamais vamos compreender tal coisa. Eu espero que o Espírito Santo nessa noite tenha falado com você e que tenha abrido o seu entendimento para você entender o que é andar em perfeição. Ok? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Até domingo com mais um vídeo no canal Falando com Deus. Vou colocar o link aí na descrição, tá bom? Deus abençoe.